Rapaziada, vamos ver aqui a minha terrível experiência no Exército Brasileiro. Vídeo lá do canal do JJ, velho. Vamos ver aí, mano. Caraca, todo mundo que eu conheço que já serviu o exército tem umas histórias engraçadas, mano. Eu quero ver as do JJ. Vamos dar link do vídeo original, tá na descrição. Abre o braço, Cator, não mexe a perna. Isso! Abre Boa! o braço. Mantém, mantém! Hello, ladies and gentlemen. Hoje eu vou contar pra vocês o que foi provavelmente uma das piores experiências que eu tive em toda a minha miserável vida e que todo jovem de 18 anos tem que passar. Porém, os mais sortudos são dispensados enquanto os mais burros se voluntariam por conta própria. Mano, eu fui liberado. É porque assim, no Rio de Janeiro tem tanta gente que quer servir, sei lá por que caralho de motivo, que pra você sobrar até que é tranquilo. A não ser que o maluco lá na hora do alistamento ali não vá com a tua cara, ou ele vá com a tua cara até demais. Tá ligado? Aí ele vai te foder e vai te botar pra servir. Mas eu não tive esse azar. Assim, eu era pra ter sido liberado já na hora lá de daltonismo, né? Só que eu tava tão nervoso na hora, eu tava com tanto medo, que eu só repeti a resposta do cara que tava na minha frente, na hora que o cara perguntou o bagulho das cores. Que eu fiquei com medo de tomar uns culachos, tá ligado? Porque, pô, nada a ver, né? Feião. O cara é burro das cores. Mas eu tive que dar uma mentira lá. Nem vi as coisas que o cara falou. Só repeti o que o outro cara tinha falado. Mas eu me livrei mesmo porque eu já tive uma fratura no cotovelo. Então meu cotovelo é um pouco fora do lugar, mano. Ele é meio torto. Aí eu mostrei lá pro médico lá na hora e foi tranquilo. O cara me liberou. Ele falou, ele deu uma olhada, então ele falou, mano, tu quer servir? Eu falei, pô, não queria não, senhor. Aí ele, tá, beleza, pega lá teu negócio, vai embora e tal, não sei o que. Me livrou, graças a Deus. Só fiquei de cueca, precisei nem ficar pelado, mano. Senhoras e senhores, eu vos apresento o Exército Brasileiro. Até as feministas que imploram por direitos iguais negam a façanha que terão que se alistar também. É claro, como se ninguém quer se alistar, velho. todo mundo soubesse o inferno que se esconde atrás daqueles muros que toda a cidade tem. E que na temporada de alistamento são lotados de pobres coitados que já nasceram com a obrigação Abaixa esse braço aí. de jurar a bandeira Sacanagem, os caras estão jogando a bandeira. Olha o respeito aí, rapaziada. e morrer pelo Estado. Até o hino nacional te influencia a isso, né? Verás se um filho teu não foge à luta. Tá vendo? É, mano, mas o nacional é pra isso mesmo. Tem que lutar pela Então, pátria, ó, irmão. pais e mães de todo o país, você criou um homem ou um covarde que foge à luta, hein? A guerra tinha que ser que nem os vikings lá, que o rei, né, vai junto lá na linha de frente das batalhas, né? Mas não, os políticos ficam sentados assistindo de camarote, enquanto os filhos orgulhosos não temem o que não teme a própria morte. Isso que é foda. Porque quem arruma as guerras não é nem nós. É os merda lá de gravata. Eu lembro que na época eu queria fazer faculdade de Direito, mas antes precisava passar pelo meu terrível alistamento militar. Eu lembro que tava quente pra caramba no Cara, mas às vezes tem desenrolo. Você falar que tá... Se bem que depende, né? Tem um maluco que fica puto falando que você não quer servir porque você quer fazer faculdade. dia, então eu fiz a burrice de Já vestir ouvi um essa calção. Aí beleza, entrei na fila gigantesca. Ele foi de calção. Dia, então eu fiz a burrice de vestir um calção. Aí Não pode, mano. Tem que ir de calça jeans e das larguinhas. Não pode ser aquelas skinny que aperta o saco, não, mano. beleza, entrei na fila gigantesca Esculacharam meu mano JJ. e esperei pelo julgamento final. Quando eu vi, tinha uns moleques saindo correndo de lá e meio bravo. E eu não entendi um porquê, até que um deles me viu com calção, olhou pra mim, apontou e falou assim: eu se fosse você voltava pra casa, senão eles não vão te deixar entrar. E adivinha? Eu tive que voltar pra minha casa caminhando, vestir uma calça e voltar lá. Claro, pô. Mas, mano... Todo mundo sabe disso, JJ. Calma aí, mano. Se você tem piercing, brinco, alargador, cordãozinho, anel, tira isso tudo no dia do alistamento, rapaziada. Ou esconde de alguma forma, velho. Que os caras pegam qualquer coisa pra broncar contigo, mano. Só porque eu não podia entrar de calção dentro do recinto. Não pode. Mas isso não era nem Não importa o calor que estiver fazendo, não pode. o início das dores. Eu lembro quando a gente entrou lá dentro, os soldados do ano passado já olharam pra Pra minhas capivarinhas, esse vídeo é muito bom. gente e disseram: bem-vindo ao inferno, meu amigo. Chegando lá dentro, Mano, os malucos botam terror também. Porque, tipo assim, os caras que já estão lá, né? Eles passaram pelo alistamento também. Pelo menos alguns deles, pelo menos a maioria ali. Aí, então, mano, eles vão fazer a rapaziada sofrer tudo que eles sofreram no dia do alistamento também, tá ligado? Eles vão meter o louco, vão botar mó terror na rapaziada. eles obrigaram a gente a cantar
cantar o hino nacional mais 5 vezes, né? Porque a bandeira dentro do exército é tipo o deus deles, né? Todo dia os soldados lá cedo ficam fazendo ombro-arma assim pra bandeira e continência. É tipo o bezerro de ouro dos militares, né? E eu lembro que eles faziam a gente cantar o hino, mas não normal igual um ser humano. Tinha que literalmente gritar, cara. Enquanto isso era tratado igual um cachorro de sítio pelos militares, né? Mas até aí tudo bem, né? Depois de horas e horas chegou a minha vez e eu deixei claro que eu queria ir pra faculdade e não servir. Mas quando eu falei que não queria servir, o soldado EP lá que tava fazendo a lista, ele tava sozinho, mas bem na minha vez chegou os amiguinhos dele e parece que deu um estalo de dopamina no cara e É que o cara queria mostrar que ele é brabão. ele quis demonstrar o pouco poder que ele tem na frente dos seus parceiros de farda. Porra, isso é uma merda, mano. Ele falou tipo assim, você não quer servir? Sim, senhor, você que manda, né? Em um tom de deboche. Aí todos os amigos dele começaram a rir. E eu vi que não adiantava, meu destino estava selado e não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu recebi a marca da maldição do Neji e não tinha discurso do Naruto que mudasse a ideia que eu fui destinado a passar por esse purgatório. Hoje em dia, se eu não me engano, dá pra fazer online o alistamento, algo assim, então Dá pra fazer online? Ah, rapaziada, a vida de vocês é muito boa, hein, mano? é muito mais suave, né? Mas eventualmente você vai ter que ir lá no quartel pra ser selecionado ou não. Então o alistamento não, isso que é foda. Se o cara quiser que você sirva, você vai servir e ponto, mano. Chora em casa, é isso aí. é tipo o julgamento final. Você reconhece muitas das pessoas que estudaram com você no passado e agora estão lá com o olho estralado e cara de trauma de guerra. Mas enfim, como o esperado, né? Eu fui. A parte do papel online, mas tem que ir no quartel ainda. Ah, então a parte suave, que já era suave, é online. Ah, mas é tranquilo, a parte do papelzinho é suave. Não tem terror nenhum, agora a parte do quartel que é foda. A parte do quartel que é traumática. Chamado. Então depois disso você tem que voltar lá pra inspeção médica e outras frescuras lá, ficar pelado e tal. Depois que eu vi que não teria mais volta, eu mergulhei fundo, pensei, isso aqui será uma experiência que vai me ajudar a crescer e não ter o que fazer, então não adianta se alimentar. Então foda-se, bora. Eu lembro que nos primeiros dias eles mandaram a gente comprar uma lista enorme de coisas, né? E anotar o nosso nome lá para se preparar para o internato. Um período em que você fica 30 dias dentro do quartel. Ai, cruz credo, mano. Sem sair e sem visitas. A gente tinha que ensaiar uma formatura para se apresentar pros pais, familiares ou pras tias que só iam lá para ver porque achavam legal. Ó, tá aí os heróis da nação, ó. Aí tinha mãe chorando lá porque o filho tava entrando no quartel como se isso fosse uma puta conquista, né? Mas enfim. Então vai ver, ela tá chorando de desespero. Meu filho vai morrer lá dentro. Sabe nem fritar um ovo. O começo, né? Você não sabe marchar, não sabe fazer ordem unida, não sabe fazer nada. Então pode pesquisar aí na net e, cara, cada peão marchando das maneiras mais engraçadas possível. Meu Deus. Mas no meu ano tinha uns caras surreal de burro. Meu Deus. Assim, cara, o exército é um lugar que eu dei muita risada. Depois da cerimônia teve uma espécie de lanchinho bonitinho com cachorro quente e suco de laranja pra relaxar. E tava todo mundo suave lá quando chega um sargento, chama a atenção de todos e pede pra nos... O ruim de ser dispensado é que se tiver uma guerra, você seria obrigado a lutar do mesmo jeito. Fazer o quê? Despedirmos de quem foi com nós, né? E o inferno simplesmente começa ali. É isso aí, no meio do lanche, vai todo mundo e foda-se. ele está fazendo lanche do nada, vai a família pra lá. Já se inscreveram na guerra da Ucrânia hoje? Botaram um blusão lá na guerra da Ucrânia. Fruta pra cá. Nesse período só, seu uniforme ele. oficial de combatente vai ser o cotonete, né? Uma camisa branca com calça jeans. E eles não vão te chamar nem de recruta, mas sim de conscrito. E aí é tudo na base do grito. Quando eu digo grito, é grito mesmo, cara. Parece que os caras fazem um curso de como berrar dentro da sua alma. É o tempo todo conscrito pra lá, conscrito pra cá, conscrito sentido, conscrito arruma essa cama. Não importa se você acabou de acordar ou se está no meio do almoço, alguém vai sempre estar gritando. Nos primeiros dias você ainda tenta entender o que está acontecendo, mas logo percebe que não dá para pensar e só agir. Ali é um lugar que ninguém pensa. É um treinamento psicológico para quebrar o civil dentro de você. Tudo é cronometrado, o banho, o tempo para comer, até o tempo para respirar parece que é medido. Eu lembro quando a gente foi comer, o cara deu 5 minutos pra gente. E ainda disse que a gente tava no... Meu dia, um moleque saiu da sala andando pelado. Os caras ficaram todos zoando, chamando ele de tarado. O moleque acha que tava tão nervoso que nem percebeu. Então, no meu dia lá, os caras separaram várias cabines, né?
pros moleques ficar lá de cueca pra eles fazerem o exame. E aí, tipo, o cara foi passando assim, de cabine em cabine. Quando ele olhou pra um cara ali, tipo, próximo à cabine que eu tava, o cara falou: eu mandei tu abaixar a cueca, ô filha da puta. O maluco já tava pelado lá já, mano. Tava nem na hora ainda, era pra ficar só de cueca. O cara... É porque o maluco não presta atenção, parece, mano. Sei lá. O cara também é burro, é por isso que se fode. Céu, porque no tempo dele era 2 milésimos. E nesse E olha que eu sou lerdo, mano. Mas tem uns caras que é pior que eu. Não sei como consegue. 5 minutos, se alguém fizesse alguma merda, já diminuía pra 3, pra 2, pra 1, até a gente ficar sem almoço. Mas eu acho que a pior parte era o café da manhã, onde você tomava um Nescau do governo, assim, com aquele gosto de escola pública, né? Esse é uma Doce merda. pra caramba, junto com um pão d'água seco, né? Tinha umas goiabadas lá, só coisa que passa vibe ruim mesmo. E tinha que comer tudo em 2, 3 minutos, porque de alguma forma, na cabeça do sargento, o café da manhã ele era mais rápido que o almoço, então 3 minutos pra você comer um pão d'água seco lá. E eu lembro que não podia... A gente não era acostumado a falar senhor, tinha que falar senhor pra tudo. Deus o livre se tu chamasse alguém superior a você de você, né? Se referir por você, era só senhor, ou sargento, ou tenente e tal. Tudo era sim, senhor, você não podia falar sim. E o internato é uma rotina de máquina, né? Acordar antes do sol nascer, na parede tem um quadro explicando como você deve fazer sua cama, porque cada dia é um jeito diferente. Então você canta o hino, corre, marcha, come, limpa, treina e repete, todo dia. O corpo começa a doer em lugares que você nem sabia que existiam. E o sono, cara, sério, o sono vira um luxo. Um luxo. Começa, mano, imagina que o cara deve ficar moído, que é a rotina de maluco, velho. É um hotel de 5 estrelas de frente pro mar, bem acompanhado. As pessoas dizem que o exército te transforma em uma máquina de disciplina, mas eu, na minha experiência, me tornei um dorminhoco, cara. Até hoje em dia eu acordo tarde pra compensar o que eu não dormi no exército, pra você ter uma ideia. Dona Safada, né, o famoso cotonete, parece uma piada pronta, cara. Você de cotonete com o cabelinho raspado lá, você passar na rua assim, as pessoas vão rir de você. Qualquer coisinha suja essa roupa. Ainda mais que você vai ter que estar toda hora no chão fazendo posição de fleca, sentado, 2. E parece que é de propósito, porque ela suja com uma manchinha e você já leva uma puta bronca. Aí você vai lavar, todo mundo vai lavar a roupa junto assim. Às vezes um idiota coloca uma coisa de cor, já mancha a sua camisa branca. Você tá ferrado. Senhora. Se um erra, todo mundo paga. Isso é real. Não importa se foi o cara do exército vizinho da sociedade. Se ele fizer uma merda, você vai pagar junto. E você vai aprender a odiar ele em silêncio. E aí fica um contra o outro, deve ser um climinha gostoso, hein, mano? Tá maluco. A noite no quartel é um capítulo à parte, né? E pra quem serviu é impossível esquecer. Antes do toque de recolher ainda, você podia tomar um banho à noite ali sem ninguém te perturbar. E era um monte de chuveiro um do lado do outro, assim. Basicamente você tomava banho pelado com um monte de cara do seu lado. Mas Se deixar o sabonete cair, já de alguma forma você não ligava, acho que você já tava tão na merda que aquilo nem te importava mais, né? Aí a gente ficava conversando um outro bem tranquilo. Depois de um dia de sol, poeira e grito, parecia que finalmente ia ter um pouco de paz naquele lugar. Mas no quartel, a paz é só uma ilusão temporária. Alguns já eram selecionados para revezar e ficar de guarda nos alojamentos, né? Enquanto os outros iriam dormir. Quando finalmente apaga as luzes, o alojamento mergulha naquele silêncio estranho, né? O tipo de silêncio que só existe em um lugar onde todo mundo tá exausto, cara. Você consegue ouvir o grilo, o ranger dos beliches e aquele barulho de gente respirando pesado, cara. E talvez o ronco dos amigos. Alguns dormem em segundos, outros ficam Carrega olhando pro até teto, problema. pensando em casa, na família, no Será que cachorro. dá briga, mano? E tentando lembrar como que era a sensação de ter um travesseiro decente. Às vezes você acorda com alguém falando, dormindo, outro roncando e um terceiro chorando baixinho, escondido pra ninguém ver. É, meus amigos, o exército tinha um lema, né? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Certa vez eu tava dormindo tranquilo, como de costume, né? Quando um dos sargentos acordou todo mundo de madrugada e fez a gente lá fora. Ele molhou alguns, fez todo mundo correr, pagar a flexão, deu uma mijada na gente. E o pior é que eu nem lembro o motivo, era só uma coisa banal pra retratar a autoridade deles e como você não tem paz nesse lugar. Tipo, agora você não tem mais autonomia, você é um robô. Acordar no quartel é tipo... Deve ter uns malucos desses que às vezes só tipo fala, mano, tô sem nada pra fazer, vou perturbar esses otários aqui. E faz essas merda aí, tipo, o que o cara vai fazer? Reclamar? Não tem nem espaço pra falar nada, né, mano? Nascer de novo, só que de um jeito bruto, né? O sono mal começou e já veio um bando de alarme às 5 da manhã, e a galera já levanta pra fazer a barba, arrumar a cama, limpar o alojamento, faxinão.
E em segundos o caos já começa, né? É um baile descoordenado de gente pulando da cama, vestindo cotonete, ainda meio dormindo, procurando a meia, o coturno, o cinto. Quando depois que você recebe a farda, você tem uma bandeirinha. Às vezes você perde. E, cara, se tu perder a bandeira no internato, você tá fudido, velho. Fudido, né? Se você serviu, vai aprender a odiar desodorante barato, porque o alojamento fede desodorante 24/7. E quando o oficial chegava, além de dar um grito para anunciar que a vossa senhoria chegou, ele analisava as camas, limpeza e barba. E sério, o cara passava o dedo assim, ó, e ele via que tinha um pozinho em algum lugar e o dia já virava um inferno. Meu Ele diminuiu o Deus. nosso tempo de comida e descanso só por causa de um pozinho ali. E na verdade eles nem ligavam, cara, era só pra seguir uma agenda de lavagem cerebral em jovem de 18 anos. Só pra encher o saco. Eu lembro que tinha um comandante de companhia, que era um tenente, né? Eu acho que esse cara assistiu Peaky Blinders na época e ele começou a agir igual o Thomas Shelby, frio e Sério? calculista, daí com aquele gorrinho militar pra baixo e caminhando que nem o Thomas Shelby, tipo, olhando pra baixo, assim, ó. E a gente Feião, mano. fez a O cara farmando aura. perfeita no alojamento, cara. A gente passou a manhã inteira, assim, acordamos mais cedo, a gente combinou, vamos acordar mais cedo, fazer essa limpeza no padrão pra gente não Muito pagar, feio. não se dar mal, entendeu? O cara chegou lá e falou que foi a pior limpeza que ele já viu e por conta disso a gente ia sofrer e que o internato não acabaria em 30 dias, a gente ia ficar 2 meses aqui e a gente ficou em choque, né? Acreditou, caiu na falácia do cara. Mas era só pra seguir uma agenda, assim, porque Era só pra deu ir. ali umas 2 semanas a gente fez uma limpeza cachorra lá, a gente falou, ah, que se foda, tô cansado dessa porra, se for pra pagar a gente paga. E o cara chegou lá e elogiou todo mundo na frente da companhia. Parabéns pela limpeza, guerreiro. Ficou muito bom a limpeza. Sendo que tava uma merda, entendeu? Então ele só seguiu um cronograma, assim, ó. Tipo, a primeira semana eu vou assustar eles, na segunda eu vou elogiar pelo ter um pouquinho de carisma, né? Então era aquela mesma rotina. caras só Você seguem acordava roteiro. cedo, o pátio às vezes ainda tava meio escuro, o céu Exerceu o cinzento, maior vento só pra rir. gelado e aquela sensação que o tempo parou, cara. 30 dias de internato pareceu um ano. A tropa forma em Imagina. linha e o sargento já tá lá, impassível, Mês olhando inteiro pra dessa todo mundo porra, como tá se fosse doido. enxergar a alma de cada um. Se você se mexer, você leva uma bronca. Quem respira alto leva bronca. Quem piscar fora de ritmo leva bronca. E é o início de mais um dia no inferno organizado. É nesse ritmo que o conscrito começa a mudar. Aos poucos ele deixa de ser só um civil assustado, de cabelo raspado, e passa a começar a parecer um militar. Você ganha uma farda velha da subtenência O e cara vai ficando maluco, tá ligado? Vai ficando obito com um buraco no lugar do coração. agora você é oficialmente Não um sobrou recruta nada. do exército brasileiro. Minha farda pra ajudar tava toda descosturada, então eu tive a façanha de fazer um serviço de tia pra costurar ali a farda. Obviamente costurei tudo errado. Tinha um cabo desgraçado que olhava as costuras mal feitas e ele arrancava assim, ó, e mandava te costurar tudo de novo. E Sacanagem. sério, eles te mandam trocar a farda pelo cotonete e depois vestir a farda de novo tantas vezes que você aprende a engraxar o coturno no escuro, a vestir a farda em segundos e a marchar sem pensar. Eu, pra variar, eu tinha um canga, que pra você que não sabe, teu canga é o cara do teu armário do lado, que tudo que ele fizer você tem que ajudar ele. E o maluco simplesmente não conseguia tirar o coturno ou vestir. Então eu ficava lá puxando o coturno do pé dele assim. Nem fudendo, teve que ser babá de um outro cara ainda. E o coturno não saiu, eu arrastava ele assim, ó, de um lado pro outro. Mas uma parte boa disso tudo são as pessoas que você conhece, né? No começo ali, todo mundo é estranho pro outro, são só dezenas de rosto igual, tudo de cabelo raspado, farda branca, expressão de medo. Mas você começa a perceber quem que é o cara que te empresta a graxa quando a tua acabou, é quem divide a água, o que te ajuda a esconder uma falha antes do sargento ver. E esses pequenos gestos viram laços, cara. Tipo, você tem que dobrar o uniforme, todo mundo tem que dobrar o uniforme igual, assim, ó. E o outro vai lá e Ele, nesse momento do vídeo que ele tá narrando, ele tá mostrando como te dobra. ajuda, é bem, bem legal, né? E quando vem o castigo coletivo, né? Que é a flexão, agachamento, corrida, é sempre o mesmo grupo que olha um pro outro e solta aquele sorriso cansado, né? Como quem diz, tamo junto nessa porra aqui, bicho. Eu lembro que tinha um parceiro que a gente conversava, tipo, quando a gente sair desse internato, a primeira coisa que vamos fazer é tomar uma cerveja bem gelada, cara. E dito e feito, a gente toma uma até hoje. E apesar de ter sido um inferno para muitos, o internato foi pra mim o melhor período do quartel. Cara, era cada coisa engraçada que acontecia. Você rachava o bico, passava o dia inteiro rindo. Os sargentos riam também. Tinha cara que em 30 dias Calangão. não aprendia a fazer o básico, que era pra você aprender no primeiro dia. Eles eram chamados de raros pelos oficiais, né? Por serem muito burros além da conta. Os raros.
Ser burro pra ser chamado de raro é foda, mano. Os raros. Eu lembro que um dos dias que eu mais dei risada, isso até é um pouco meio cruel e triste, assim, eu dei risada porque, sei lá, cara, muito aleatório, os sargentos, eles não tinham nada pra fazer, então eles ficavam fazendo zoeira com a gente, né? Meu Então Deus. eles fizeram um concurso pra ver quem era o recruta mais feio do quartel e foda-se. Lá não tinha lacração nem nada do tipo, cara. Era zoeira raiz mesmo. Que é o Né? mais E por feio. algum motivo eu achava aquilo legal, entendeu? Eu já tava ficando doente também, né? Antes Já da tava gente ficando dar maluco. o tiro de fuzil, o sargento fez a boa vontade de mostrar pra gente todo tipo de gore que acontece com quem não manuseia corretamente um 762, Caralho, aí é pai, hein? inclusive vídeos, né? Confesso que foi bem traumatizante, mas me ensinou a sempre tomar cuidado com a arma. Mas foi nesse período que aconteceu uma das situações mais vergonhosas da minha vida, né? Foi no dia do tiro, né? Eu tava sentado lá no chão de terra, né? E a tropa inteira tava sentada junto, esperando a sua vez de atirar. Né? Dava pra escutar aquele som do fuzil, a gente tinha tipo um tapador de ouvido, porque sem o tapador não é que nem no Call of Duty, você joga, Estoura teu tímpano. fica bem de boa lá, é um barulho muito alto, cara. E cada um que voltava da linha de tiro saía com aquele olhar misto de alívio e orgulho de si mesmo. Mas enquanto todo mundo esperava a vez ansiosamente, eu tratava de uma batalha completamente diferente na minha cabeça. A vontade desesperadora de mijar. Foi aí que eu percebi que o verdadeiro inimigo não era o alvo, era a minha bexiga. Eu juro que parecia que eu tinha tomado uns 3 litros de água antes de sair do alojamento. Deus, Eu tentei mano. segurar, cara. Pedi o pro tiro sargento umas 4 vezes pra ir mijar e ele só falava, aguenta aí. Teve uma hora que eu falei com o coração pra ele, sargento, eu realmente preciso mijar, cara. E ele me olhou com uma cara que parecia que eu tinha ofendido a bandeira. Parecia que eu tinha batido da mãe dele, cara. Foi então que eu percebi que ele não deixaria eu mijar. Pensei, beleza, né? Se o exército é guerra, então hoje é sobrevivência. Ele se mijou? Tava todo mundo olhando pro nada lá, né, cansado, e eu ali sofrendo em silêncio. Até que não deu mais, cara, eu simplesmente mijei nas calças. Ah, mano. Só que não era um pouquinho, não, era tipo uns 3 litros, assim, ó, não parava. Fiquei todo mijado, bicho. Tipo, eu ia dar um tiro de 762, eu precisava estar tranquilo. E quando você tá com vontade de mijar, você fica até mexendo a perna, assim, ó, Sim. você não fica tranquilo. Então, eu me encontrava no meio Ego mais 1000? da terra, sentado com a farda molhada, e uma poça de água começou a se formar, assim, embaixo de mim. E eu fiquei, se eles virem essa porra, eu tô fudido de um tanto, cara. Eu vou ser piada Ali foi e lambeu o chão. pro resto do ano. Então eu, num ato de puro instinto, peguei, tirei o capacete da minha cabeça e coloquei em cima ali, ó, onde tava mais ou menos a poça, né? Fingindo que tava descansando, nada tava acontecendo. Mas aí o sargento começou a gritar pra fileira por fileira e levantando, e tava chegando perto da minha. Obviamente, quando eu levantasse, a poça que eu deixei ficaria ali no chão, marcando toda a vergonha que eu ia passar. E eu pensei, acabou. É hoje que eu vou preso por mijar. Um direito que até mendigo deve ter. Mas eu juro pra vocês, pouco antes dele falar Direito que até mendigo. né? isso, cara, eu juro que isso não é mentira. Deus mandou chuva cair do céu. E aquela Nossa. chuva grossa, salvadora, lavou a terra, lavou a farda e lavou a minha vergonha. Que Foi tipo sorte absurda, mano. Deus te salvou, meu mano. uma bênção divina em forma de tempestade. Nossa, E naquele mano. dia, cara, eu aprendi a amar a chuva. Eu costumava odiar a chuva porque eu gostava de pescar no sítio Salvo e tinha que pelo pegar uma gongo. estrada de 12 km. E aí quando chovia, aquela estrada ficava intancável para quem não tinha um Uno. Mas sorte, depois do mano. exército, toda vez que chove, eu agradeço a Deus. Né? Depois eu fui dar o tiro tranquilão, aliviado, cara. Eu nem tava nervoso com o tiro, eu tava nervoso porque eu queria mijar, cara. Parecia que eu já tinha feito aquilo um milhão de vezes. Foi Sortudo. muito fácil depois que eu mijei, nossa. Tu passa 30 dias dentro daquele quartel achando que nunca mais vai ver um travesseiro de verdade. Dorme em colchão fino, acorda com o sargento gritando no teu ouvido, toma banho cronometrado, come arroz com pedra e feijão com gosto de munição. Aí quando finalmente chega o dia da liberação, é uma sensação que não dá pra descrever, cara. Voltar pra casa depois do internato é tipo sair do inferno e cair direto no paraíso. Eu lembro que a única coisa que eu senti vontade nesse tempo todo foi de uma coca, cara. E eu saí de lá e tomei uma coquinha bem geladinha, cara. Foi uma delícia. E você faz tanta coisa difícil lá no quartel que depois parece que qualquer coisa fica fácil. Qualquer trabalho vira trabalho de criança, cara. Aí saindo do portão tu vê aquela cidade de novo, as ruas,
As pessoas normais, os carros passando, né? Apesar de que na época tava... tempo fora do Na maluco. pandemia não tinha muita gente. E você pensa, meu Deus, É só um mês servindo, achei que era um ano. Pô, tá maluco? Olha o cara descrevendo um mês, imagina se fosse um ano, mano. o mundo ainda Tá existe, doido? cara. Tu chega em casa e tudo parece diferente. Tua casa parece menor. Mas eu não sei quanto O tempo chuveiro não. parece um spa de luxo, cara. A Fiz faculdade, fiz... comida é a melhor TV. coisa que você existiu, você comer com calma. Entende? Até que tem um lado bom, você aprende a dar valor pra essas coisas, né? Aí você deita na tua cama e ela te engole, assim, ó, macia, silenciosa, É um ano. sem sargento, sem o verde oliva, sem toque de alvorada, aquela corneta chata, desafinada, sem ninguém mandando tu alinhar o chinelo. É só tu e o som da liberdade. Tu pensa, caramba, eu sobrevivi, né? Mas não se engane, meu amigo, foi Eu não um sei quanto mês tempo é ainda. obrigatório. Amanhã você vai ter que estar cedo lá novamente. A diferença agora é que você pode ir pra casa todo dia, né? Depois do internato vem aquele momento que parece o recomeço dentro do quartel, né? Todo mundo aí já meio calejado, né? Com o cabelo no limite da máquina, olheira eterna e a alma amassada, né? Aí o sargento já chega gritando, falando as divisões de seções, como se estivesse separando ovelha de bode. E é tipo um sorteio do destino militar, né? Fulano manutenção, ciclano intendência, tu aí vai pro rancho, né? E o pessoal do rancho já fazia aquela cara de velório, que sabia que o resto do serviço ia ser cheio de feijão queimado e colher de alumínio o dia inteiro. O rancho bisurado, né? E outros iam pra comunicações e já saíam se achando os hackers do exército. Tinha os do almoxerifado que viravam tipo uns traficantes de papel higiênico do quartel. Mas eu fui pra subtenência, né? Na hora eu nem sabia direto o que isso significava. Só ouvi o sargento falando, você recruta, vai pra subtenência. Eu pensei, beleza, né? Outro lugar chique aí pra mim sofrer. Mas por incrível que pareça, não era um lugar ruim de trabalhar. Tinha um sargento muito gente boa, que ele era tipo o Lord Sadler lá do R4. E ele basicamente tocava um sino, assim, todos recrutas com as ferramentas, assim, pra roçar e fazer as paradas, entendeu? Onde todo mundo foi? Pro bingo? E eu fui pros computadores enquanto os outros ainda se davam mal. Mas de vez em quando eu precisava usar um tal de cri-cri, que era uma ferramentinha pra você tirar o mato do meio fio. Nossa. E também usar a roçadeira. É, mano, você tem que limpar o meio fio e capinar mato, né? Isso daí faz parte do serviço obrigatório. Pra roçar mato, é igual o peão mesmo, né? Fazer pintura, enfim. E não demorou muito até que a gente fosse apresentado pra guarda, que era mais conhecida como serviço. E a guarda é, sem dúvida, o pior castigo do quartel. Você vai tirar a guarda o ano inteiro, né? Então, ali pelo menos 1-2 vezes na semana você tira uma guarda, né? Final de semana, seja sábado, domingo, não importa. Feriado, Natal, a guarda nunca para. Pra começar, o nome já engana, né? Serviço de guarda. Parece algo nobre, tipo proteger o quartel com honra, mano. Nada, deve ter que ficar o dia inteiro acordado, madrugada também. Ter a ordem, essas paradas aí. Mas na prática, cara, é tu virando um zumbi de farda com sono, fome e uma arma que pesa mais do que tua vontade de viver. Eu esqueci quantas vezes eu virei psicólogo de recruta lá, que tava mal e tava pensando em pegar o fuzil e enfiar uma bala neles mesmo. Tá maluco? Então, Que isso, mano? eu lembro que tinha um parceiro meu que a mulher dele traiu ele, né? E ele ficou sabendo, e ele ficou muito desesperado por essa mulher. Ele perdoou ela e ele ainda levou o celular pra guarda. E era proibido você levar o celular, então a galera pegou ele, plotou, a galera falava, plotei você com o celular. E aí ele ainda ficou punido, foi até preso, se eu não me engano, no quartel. Caralho, ficou Mas todo fudido, não mano. se engano pelo nome, qualquer coisa que você fizesse errado, você ia preso no quartel, né? E esse cara tava pensando seriamente em se churrascar, né? E eu, obviamente, dei conselhos para ele como se eu entendesse algo de relacionamento. Então, agora é o seguinte. O dia já começa cedo, tu acorda... Quanto mais cedo você A mulher não acordar faz. e chegar, é por ordem de chegada, né? Você Mas pega o os maluco melhores também postos. perdoou, nada a E ver. você já acorda sabendo que hoje tu não dorme. Como eu falei, o sono é um luxo. Eu chegava bem tarde, não tava nem aí, porque eu Mulher, pegava o P11, que era um posto que ninguém queria. Não tava nem aí, não queria pegar posto bom, não. E tua barba tem que estar feita no corte, cabelo assinado pelos oficiais, coturno brilhando, farda alinhada como se fosse desfilar pro presidente da república. O sargento então passa inspecionando todo mundo com aquele olhar que parece um scanner de humilhação. Um fiapo de linha fora do lugar, você já é punido e precisa ficar fazendo hora extra de limpeza. E depois disso vem a formatura da guarda, né? Bem nada a Mano, ver. é gameplay do Jean, isso aqui É que tipo tá um passando na ritual que tela, precisa mano. ser seguido todo O santo maluco ficou 5 horas olhando o inimigo não dar um dia. tiro. Da história da fundação humana, esse ritual nunca foi esquipado. E quando tu pega o fuzil, parece que tua alma sai do corpo, cara. Ele se dá uma munição Parece que e odiava, alguém mano. te olha com uma cara de morte, né?
Só não perca a munição, cara. Só isso que eu te falo. Não perde a munição. A rotina da guarda é um ciclo de tortura tão bem planejado que parece ter sido desenhada por Satanás com uma prancheta. Funciona assim, são 2 horas na guarita, 2 horas no banco e 2 horas dormindo. E eu falo dormindo entre aspas, né? Porque ninguém dorme de verdade. É aquele sono leve, com o corpo todo doendo, você não pode tirar nem o coturno pra deitar. E é barulho de coturno, de gente conversando o dia inteiro, então você não dorme, cara. Você tá ali com o olho fechando, né? Sabe quando seu corpo finalmente relaxa e você tá naquele soninho bom, né? Pois é, né? É nesse exato momento que a desgraça acontece, né? Do nada aparece alguém te cutucando no ombro e grita, bora pegar na hora. Aí, irmão, o coração chega a parar. Tu levanta cambaleando, parecendo um zumbi com a arma pesando o triplo e vai tropeçando no escuro até teu posto. Tu não deve dormir, tu desmaia, né? Lá fora vai estar frio, vai estar úmido, não importa se esteja nevando, se esteja caindo pedra, cara. E o silêncio é tão grande que você começa a ouvir o próprio arrependimento ecoando dentro da sua cabeça. Você pode pensar que 2 horas é pouco tempo, mas experimenta pegar 2 horas e ficar de pé aí pra você ver. Com algo pesado pra simular. Parece um castigo eterno, cara. Tu fica lá só com tua sombra, olhando pro nada, contando os minutos pra O pessoal trocar. aqui no chat tá horrorizado. O tempo não passa aqui, cara. Ele rasteja. Quando você pensa que Tá finalmente maluco. tá acabando, você olha no relógio e Uma não passou nem propaganda 1 hora anti-exército ainda. Tu possível. começa a conversar com o mosquito, inventar música na mente, cantar, lembrar de tudo que podia estar fazendo se não tivesse alistado. Você olha pro mundo lá fora e pensa se as pessoas estão dormindo. Igual um ser humano foi feito pra dormir, eu tô aqui. Eu virei o maior compositor do século XXI. Eu parecia o Beethoven em cima daquela guarita. Um dia eu ainda vou lançar minhas músicas, né? Olha e eu aí. também tirei guarda no dia mais frio do ano, em que deu temperatura negativa aqui. E foi tipo um episódio especial Pausa esse aqui. de sofrimento, né? Era o dia mais gelado do ano, cara. Então, aquele vento parecia atravessar a farda e dar um tapa direto na sua alma. A Tá gente maluco. usava uma japona por cima, né? Mas aquele tipo de material quase não esquenta. E você ficava todo desengolçado com aquele cinto lá e o carregador, enfim. Eu sei que, como eu falei, eu sempre tentava cair no P11, que era um dos postos mais temidos do quartel, porque era longe pra cacete, isolado. Parecia que você tava guardando o fim do mundo lá. Então você subia umas escadinhas bem alto e ficava lá em cima. Mas lá no fundo tinha um bairro, assim, considerado até meio perigoso. E nesse Só não bairro tô em tinha uma choque porque eu já igreja fui evangélica dispensado. bem Eu tô na na mesma, mano. frente do Eu quartel. tô aqui só como, tipo, o cara ouvindo a história dele. E quando você tava sozinho ali no escuro, morrendo de frio, escuta a missa ali, não sei se é assim que os evangélicos chamam. Cara, é bom, entendeu? Parece ter uma trilha sonora de redenção, né? É a única dopamina que eu tinha ali pra distrair a cabeça e lembrar que existe um mundo fora do quartel. Então eu ficava lá prestando atenção nos pastor pregar, né, com o microfone, enquanto eu agonizava. jogo Era tá tipo no assistir uma easy, hein, TV Zangado? pra te ajudar a passar o tempo, né? Mas o inferno nunca dorme, né? É com a esponja Porque de nesse bala. mesmo frio do caramba, tu tinha que ficar 100% atento pra uma desgraça chamada rondante que podia aparecer a qualquer momento. Os caras faziam o ronda de surpresa, tipo ninja, e você precisava anunciar ele. Você tinha que falar Outline Identifix. Daí ele ia falar qual que é a senha. Daí você falava, a senha é tal, 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 que eles davam todo de uma senha nova. Se tu não fizesse esse procedimento, você ia punido. Porra, que saco, hein? E, cara, você piscava, assim, era escuro o quartel à noite. Do nada ele tava perto de você, assim, ó, só observando com aquela cara de te peguei. E se ele te pegasse distraído, já era, né? Punição, bronca, tal, 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 FATD que era o nome, né? E o prazer de virar exemplo negativo da semana. Teve uma coisa que começou a virar quase uma relação espiritual pra mim dentro do quartel. A chuva. Que pensa, eu já tinha passado aquele inferno do frio, o dedinho quase virando gelo, o rondante aparecendo do nada igual um demônio de filme de terror. Mas no dia de chuva, tudo mudava. Quando começava a chover, né, o som das gotas batendo no telhado da guarita virava tipo uma música pra minha alma. Era o único momento que o quartel ficava calado de verdade, sem grito, Olha sem aí. ordem, sem ronda. Porque o rondante, né, aquele ser das trevas, simplesmente não vinha. Nem ele queria sair no meio da tempestade, né? E nesses dias que eu podia finalmente respirar, às vezes eu escorava Pegou o no chuvólogo. cinto, Aí hora de ficava mimir, nada. escorado na guarita, que era proibido, e ficava olhando a chuva cair, né? Batendo no chão de terra, escorrendo pelas poças, lavando o mundo ao meu redor. Outras vezes eu mijo fechava como o olho deixo no e chão. deixava o barulho da chuva me embalar. E dormia de pé, cara, encostado na parede. Tipo aquela imagem do soldado sentindo paz por 5 minutos. Aquela chuva que pra muita gente era só água caindo, pra mim virou liberdade líquida. Era como se o céu estivesse dizendo, relaxa aí, hoje ninguém vai te encher o saco, meu amigo.
pode fazer alteração. E depois de um tempo eu realmente comecei a amar a chuva, porque ela sempre aparecia quando eu mais precisava. No dia de tiro ela me salvou da vergonha, e na guarda me salvava do sono, do frio e do medo do rondante. O rondante parecia Five Nights at Freddy's, assim, ficar virando pro lado pro outro, do nada veio um bicho ali querer te caçar. Nossa. E o fim da guarda é uma das sensações mais estranhas e no libertadoras que gameplay existem, né? Aí o sol começa a nascer, os primeiros clarões apareceu na batem no frente de quartel todo mundo, mano. e tu parece que sobreviveu. A troca da guarda acontece de manhã e é tipo uma cerimônia entre zumbi, tá todo mundo Pessoas que eu de vejo saco pra cheio dormir. já. Essa é E lá minha- na armaria você admiro. tem que limpar o fuzil, engraxar ele, entregar peça por peça, você aprende a desmontar e tal. E lá tinha uns caras mais chatos do quartel inteiro, cara. Tinha um soldado antigo que ele parecia um cachorro, assim. Ó, sargento, derrubou lá a peça, ô, sargento. Aí, faça pagar, não deixe passar. Mano, que é X9. igual aqueles cachorros, assim, que é avisar o dono que tem um rato de madrugada e faz o dono acordar só um rato lá. Sargento. E eles ficavam mandando você pagar por qualquer coisa. Era tipo alienados pelo sistema do quartel e não tinham nenhum tipo de empatia pelo recruta que ganha um mísero salário de 1.000 e poucos reais. Aí depende do dia, né? Se for final de semana, Bagulho é o bugado. melhor momento da tua Maluco vida. Tu bugado sai do no quartel, tanque, o vento mano. bate na sua cara e tu sente o cheiro da liberdade. E você só pensa, eu vou dormir um dia inteiro seguido, foda-se. Chegar em casa depois de 24 horas de guarda é tipo ressuscitar, cara. Tu entra no chuveiro, tira a farda, deita na cama e apaga em 30 segundos. E é o melhor sono do mundo, cara. Melhor sono do mundo. Mas se for durante a semana, o inferno tem DLC. Que o quartel não quer saber se tu não dormiu, né? Tu termina a guarda e vai direto pro expediente normal, sem Nossa. descanso, sem pausa, sem piedade, cara. Tá Enquanto maluco. os outros estão chegando descansados, tu ainda tá lá esperando das 5:30 da tarde pra poder ir embora. Então, 24 horas e, cara, dá mais de... Acho que dá umas 30 e poucas horas de serviço, cara. Então, cara, eu tô fazendo isso aqui sem roteiro, então eu esqueci de mencionar o campo, né? É tipo um final É um boss K ali só. do conscrito, né? É tipo um treinamento que te joga no meio do mato, manda tu botar uma... Manda você montar uma barraca, dormir no Porra, o chão, maluco comer mano. O personagem tancou um tiro de tanque de guerra, mano. ração fria e ainda fingir que tá empolgado, né? Os caras voltam de lá com lama até na alma, né? Picado de mosquito o corpo inteiro e o olhar de quem viu coisas que assustam o satanás. Só que no meu ano, o universo deu uma trégua, né? A gente tava No bem no meu meio ano. do Covid e por um milagre cancelaram o campo, né? Aí o Ah, pô, então já tá novinho. soldado antigo ficava se mordendo de inveja lá e se orgulhando de como eles sofreram no campo. Ah, no meu ano era muito pior. Eu era todo fodido. Vocês estão... O exército é uma mãe pra vocês. Eu lembro que quando o boato começou a circular no alojamento, parecia o final de Copa do Mundo, todo mundo se olhando, tipo, é sério isso? Não vai ter campo? Bisuremo. Tinha recruta chorando de alegria, outros fazendo promessa pra santo. E quem já viu o pessoal voltando do campo sabe que os caras voltam destruídos, cara. Parecendo aqueles figurantes de filme de guerra. Aí depois de tudo, de Não, nem internato, se fosse guarda, 10 mil valeria formatura, a pena, frio, mano, tá chuva, maluco. grito, faxina e humilhação, chega aquele momento que todo conscrito sonha desde o primeiro dia, né? A baixa militar. O fim da novela. O JJ deu uma bazucada no próprio aliado aqui, mano. É gameplay do Jean, não tem jeito. Conscrito sonha desde Olha o aí, primeiro ó. dia, né? A baixa Olha militar. lá. Ele bazucou o maluco do... Ah, mano, que isso, cara. O maluco bazucou o aliado, mano. O fim da novela Caralho, e o explodiu último o amigo. capítulo da temporada mais sofrida da sua Zangado vida. gameplay. A contagem regressiva começa no alojamento, né? Tem cara, tipo, naquelas prisões, os caras escrevendo assim, contagem de dia pra baixa. Tem cara que contava o dia da baixa desde de que saiu do internato, cara. Tipo, faltam 100 e tantos dias para a baixa. Mais um, menos um. Até que chega o bendito dia, né? Tu recebe aquele papel que é o certificado de reservista e parece que você tá segurando um diploma, assim, de sobrevivência, né? Você olha, assim, pros outros, David Jones. meio sem acreditar que acabou, né? E alguns prometem nunca mais usar verde oliva na vida depois disso, né? Outros falam que vão até sentir falta e tem os malucos que pedem pra ficar como engajado, né? Meu Deus. Que? Mas no fundo Tá todo doido. mundo sabe, acabou. Eu também vivi pra ver os caras que serviram comigo fazendo o curso de cabo e os mesmos caras que sofreram comigo estavam fazendo eu pagar flexão depois, porque você sabe, o ser humano é o seguinte, você dá um pouquinho de poder, ele muda. É, então, pois é. O sonho do oprimido é virar opressor, né? Não tem jeito. Nos últimos dias você liga na 24, ou seja, entra na escala de guarda direto, sem descanso,
E se tinha uma coisa que me fazia perder a paciência nessas guardas, cara, era a galera alienada, né? Os bichos começavam a cantar funk alto pra cacete, contar a história de quando eles foram pra zona. Eles ficavam imitando as gírias militares, arrego, guerreiro. Você começa a perceber quem vai sair dali e crescer na vida e quem vai ficar preso pra sempre na bolha da farda e do sim senhor, não senhor. Era engraçado e triste ao mesmo tempo, porque no fundo, aqueles moleques só Porque queriam virou o estilo de vida dos caras, né, mano? Tipo, é que agora eu sou militar, meu. Tem que falar igual um... se sentir importante em algum lugar e o quartel dava isso pra eles, mesmo que seja uma ilusão. Então eu lembro que eu fiquei de guarda em pleno Natal e ainda lembro que meu cachorro morreu no dia. E eu nem ligava mais se era Natal, na real, eu só tava feliz que era uma das últimas guardas e triste quando descobri que meu cachorro foi de base. Minha cadela gorda. Mas quando finalmente chegou, né, o último serviço, tu entrega o fuzil, olha pro quartel e pensa, acabou, cara, nunca mais. E mesmo depois de tudo, no fundo, tu sabe que uma parte tua ficou lá dentro, cara. Na chuva que Uma parte tua morreu lá te dentro. salvou, no frio que te fez tremer, nas madrugadas em que tu falava sozinho, olhando pro nada. A baixa militar não foi só o fim do serviço pra mim, é o fim de uma era, cara. E o recomeço da vida civil, onde finalmente ninguém mais grita, recruta pra você. Né? Ou o EV, né? EV é tipo o soldado que tá no primeiro ano, depois você vira soldado EP, né? Eles cavam, daí é ver, deixa 10, deixa 10. Então eu sempre fui um cara que funcionava melhor no caos, eu nunca gostei de cumprir horário, munição, assim, sempre foi brother, uma tá sem prisão pra munição. mim, desde a escola, nunca gostei de seguir regras e tal, não que eu fosse aquele cara, tipo, foda-se, eu não vou obedecer nada, não, eu só não gostava mesmo, cara. Quase rodei por falta, enfim. E o quartel é exatamente isso, né? Um relógio gritando na tua cara o tempo inteiro. 7 horas em forma, 8 horas faxina, 11 horas almoço, 3 horas instrução, 18 descanso. Então você não vive, você obedece o relógio, cara. E talvez por isso que eu tenho odiado tanto aquele lugar. Porque no fundo o exército é feito pra te quebrar, cara. Pra te deixar igual a todo mundo, marchando no mesmo ritmo, respondendo sim senhor, sem pensar. Mas eu nunca consegui me adaptar a isso. Nem quando eu tentei e nem quando me ameaçavam com punição. Eu sempre fui o cara que pensava, cara, pra que tudo isso? Todo mundo lá acordava e andava pra um lado pro outro como se estivesse na maior missão de todos os tempos, quando na verdade aquilo era só um teatro. Todo mundo lá fingindo um papel, seguindo um roteiro que ninguém escreveu, mas todo mundo decora. Você acorda cedo, bota a farda, ajeita o coturno, se posiciona e finge que aquilo é importante, né? Os caras marchando como se estivessem salvando o país, né? O sargento gritando como se estivesse num campo de batalha, cara. Mas no fim do dia é só um show, né? Um grande teatro verde-oliva, porque ninguém ali tava indo pra guerra, cara. A missão mais perigosa era varrer o pátio ou pintar o meio-fio, né? Mas ainda assim, todo mundo agia como se estivesse em plena operação militar. Um soldado varrendo o chão com cara de quem carrega o destino da nação nas costas, o outro limpando o banheiro como se fosse proteger o Brasil da invasão inimiga, e o mais louco é que quanto mais tempo você passa ali, mais começa a entrar na peça também, né? Sem perceber, você começa a repetir as falas, a andar igual, se importar com coisas que lá fora não fazem o menor sentido. É quase hipnótico, né? Foi ali que eu percebi que o exército não te ensina a disciplina, ele te ensina a atuação, cara. Você sorri quando tá puto, a dizer sim senhor quando você quer, na verdade, mandar o cara pra aquele lugar, a fingir respeito quando só sente raiva. É um teatro perfeito, um teatro onde todo mundo usa a mesma roupa, fala as mesmas palavras e finge que tá tudo bem. No fim, eu acho que valeu a pena, não pelos sistemas, não pelos gritos, não pelos hinos, mas sobretudo que você descobre sobre si mesmo, né? Porque o quartel, na verdade, ele não te faz um soldado, ele te faz entender quem você é. Quando você tá sozinho lá na guarda e não tem mais ninguém pelo amor de Deus. ao seu lado. Eu acho que eu me empolguei falando desse tema e eu não falei nem metade de todas as histórias que eu tinha pra falar. Então, se vocês quiserem uma parte 2, tem muita história, muita coisa aconteceu nesse ano, cara. Vocês não têm ideia. Então, é isso aí, cara. O JJ e até a próxima. Você sabe de onde eu venho. É isso, rapaziada. Link do vídeo original na descrição e é isso aí. Vocês têm história aí também do alistamento, do exército? Fala pra nós aí. Tamo junto.